Entrou. Olá, como vai, Como doutor vai? Ives Tudo bem? Gandra? Tudo bem, um prazer receber o senhor aqui novamente. Agradecer aí também a Andrea, que fez essa organização, e aproveitar para dar um abraço de voz digital no senhor, pela dona Ruth, e rezamos muito por ela, como falei Obrigado. para o ministro Ives Gandra, agora rezamos para ela, né, pela intercessão dela, e rezando bastante pelo senhor. Bom ver o senhor aí firme com essa voz poderosa de sempre. Mas olha, é um prazer estar com um amigo e, evidentemente, sentindo muito, mas com muita paz, porque foram 67 anos em que eu vivi muito feliz com ela. 65 de namoro e 62 de casado. Então, apesar da ausência, a paz interior, eu tenho uma intercessora no céu, e, por outro lado, se analisar que Deus permitiu isso durante todo esse período, é realmente para agradecer. Então, estou enfrentando, às vezes tem momentos ainda que a ausência é grande, e dói, né, de ausência, e ainda me comovo algumas vezes quando estou falando, mas o agradecimento a Deus e a certeza de que ela está olhando por nós é muito grande, porque, inclusive, a morte dela, ela não sofreu praticamente. E quando começou a sentir mais falta de ar, ela foi entubada, sedada, depois não recuperou. Ela não queria morrer depois de mim, achando que não ia ter facilidade de administrar as coisas, e tinha medo de ficar dependente dos outros. De Uhum. tal forma, como ela tinha a minha idade, 86 anos, ela não sofreu, não ficou na dependência dos outros, foi com autonomia até ir para o hospital e morreu com ela filha antes, para não ter que enfrentar os problemas de administração da casa que, Uhum. apesar de ser minha colega de turma, ela Uhum. nunca, enfim, teve que trabalhar porque os filhos foram nascendo um depois do outro, são 6 filhos, foram 8 vezes que ela ficou grávida, nós perdemos 2 no terceiro mês de gravidez, apesar de ela fazer tudo, fizemos tudo para que não perdesse, ficar em repouso 20 dias, sem levantar, etc., nós perdemos. Mas ela, então, se dedicou à casa, né? Uhum. E todas as pessoas, os círculos que ela formava e levava as pessoas para se aproximarem de Deus, círculos de preparação de virtudes humanas e tal, que ela fazia. Agora que se vai vendo um número de pessoas que ela atendeu, auxiliou, etc. Sempre com muita discrição, com muita doçura e em silêncio. Não? Então, é realmente, tudo isso dá uma tranquilidade muito grande. Não? Rafael, vamos lá. Vamos lá, Dominique, doutor. Assim, hoje a ideia era falar sobre trabalho e família, né? E eu estou aqui, me elaborei todo para isso, que eu quero muito saber, porque o senhor e a dona Ruth montaram uma família que é um patrimônio cultural brasileiro, né? O senhor nunca aceita os elogios, né? Hoje eu falei que ia elogiar o senhor dizendo que o senhor é gênio até na modéstia, que aí o senhor não tem como recusar um Não, elogio desse. Porque a sua família, assim, os filhos que o senhor tem, a sua unidade familiar, filhos tão numerosos, o senhor conseguiu um equilíbrio que é algo fantástico. São 84 livros, sozinhos, né, escritos sozinhos, filhos de um ministro, todos preparadíssimos, inclusive, se eu não me engano, todos com preparação filosófica, os professores universitários, a doutora Ângela, secretária da família. Então, uma família mais do que bem encaminhada. E aí só resta assim, as pessoas, nós advogados que temos essas batalhas, estamos trilhando esse caminho, fazer uma pergunta simples para o senhor. Como, doutor Ives, como é possível conciliar tanta realização profissional com uma família tão bem encaminhada, com tão bons valores? não, nossa família é uma família igual às outras, com lutas, com dificuldades e com algumas realizações. Não é? E o dado que eu acho importante
O Ives, quando assumiu a vice-presidência do TST, eu nunca me esqueço do discurso dele, em que ele disse que a nossa família era o que era graças a uma pessoa, a sua mãe. E fez a seguinte observação: todos nós temos fé por causa da mamãe. E é verdade, porque eu comecei a namorar a Ruth quando voltei da França. Eu fui fazer um curso lá e saí do colégio e já fui direto fazer um curso de perfumaria, que era o ramo do meu pai. Uhum. No sul da França, onde existe uma cidade chamada Grasse, que é a capital mundial dos óleos essenciais, com mais de 30 fábricas de óleos essenciais lá. Quando eu voltei, fui fazer o curso do Castelões, que tinha sido meu professor no Colégio Bandeirantes, e ela estava fazendo o curso. E aí nós começamos a namorar com 18 anos. Não é? Mas eu era agnóstico, muito livre. Você pode imaginar um menino que está afastado da religião, sozinho na França, entende? E, inclusive, enfim, com uma liberdade. E hoje, os meus filhos não, não se deram porque eles passaram a ter uns valores diferentes. Não que papai e mamãe não tivessem valores, mas o papai era teósofo, não era Uhum. católico. E a mamãe seguia tudo, o papai também foi um casamento muito bom, 67 anos de casados. Né? Então, o que ocorreu? Quando eu comecei a namorar com ela, dia 24 de dezembro de 1953, era dia de Natal. Então, nós fomos namorar às 3 horas, numa leiteria paulista, onde cada um tomou um frappé de coco, fomos assistir um filme, e os cinemas fechavam às 6 horas, e daí eu disse, então, vamos sair, comer, senão o Ives, no dia de Natal, eu vou agora para casa, eu e minha tia, fazemos 1000 antes da Missa do Galo. Na época, a Missa do Galo era meia-noite. Né? Uhum. Eu fiquei impressionado com aquilo. Começamos a namorar e eu continuei agnóstico, ela continuou. E o juiz disse, né, um determinado momento, quando nasceu a minha filha Ângela, eu disse, como é que eu gostaria que minha filha fosse igual à mãe? Então, eu disse, Ruth, eu vou aceitar começar a frequentar. Eu quero. Já fomos a uma reunião e no dia seguinte a essa reunião eu fui onde era a casa do cardeal, que era o cardeal Mota, e o secretário-geral dele foi até vice-presidente da CNBB. Ele pediu para que eu comparecesse para conversar. E conversamos durante 3 horas, aí eu me confessei e quando eu disse a coisa, eu vou em frente. E aí me converti, fui, e os filhos foram nascendo todos nessa formação. Então, aquilo que eu lhes disse é uma verdade. Nós, enfim, tivemos a marca da mãe. E ela morreu com isso. Ela sempre me dizia, à noite, quando íamos deitar, já de pijamas, nós ficávamos conversando. Ela sentada numa cadeira, junto ao gado mudo, e eu na beira da cama, enfim, sobre os filhos, o que tinha que fazer, nos o hábito, quando os filhos eram pequenos, tínhamos que conversar alguma coisa sobre eles na mesa, falávamos em francês, para que eles não entendessem. Era uma forma de poder, olha, Ruth, eu não estou gostando disso, o que eles estão fazendo? Então, que nós falávamos assim para que eles não ouvissem, não é? Eu não Uhum. entendesse quando era me... e nós conversamos, e a Ruth dizia sempre, não importa o sucesso profissional. O sucesso profissional é algo passageiro. Você vê, eu e você, Rafael, qual é o nome, por exemplo, você sabe o nome do prefeito de Chicago? Não. Eu não sei. Você não sabe. Ele deve se considerar uma grande pessoa. Mas, na verdade, é extremamente passageiro. Quando você vê a história, são poucos os nomes que ficaram, cada período. A vida, não importa o sucesso. Todos nós estamos a caminho. Agora, quero que todos tenham fé. Uhum. E ela morreu todos tendo fé. Entende?
Então, ela conseguiu, o Ives marcou isso no discurso, disse, olha, todos nós na família, inclusive o papai, enfim, tiveram nela o seu norte. Né? Ela foi coordenando, reorientando. Minha nora, que também estava afastada, voltou, entende? E, quer dizer, ela não é que estava afastada, ela nunca teve a preocupação, sim. a Ruth, entende? Então, tudo isto fez com que as famílias ficassem mais fácil. Foi o primeiro ponto. Segundo, e mais fácil de dirigir. Segundo ponto, quando eu me converti, nós começamos a frequentar as equipes Nossa Senhora. Ao frequentar as equipes, eu conheci o Henrique Rafael, que foi o fundador das equipes lá na França, quando ele veio ao Brasil. Daí eu fui levado à obra, a obra veio, e eu conheci também o São José Maria Escrivá, tem até carta que eu recebi, hoje é santo de altar. E o dado interessante, Rafael, é que daí formamos clubinhos em casa, de meninos e meninas, quando ele esteve no Brasil, ele sugeriu que fizesse. Houve uma época que nós tínhamos mais de 100 pessoas, 150 pessoas que por mês, entre crianças, até um sacerdote em casa para confessar. Os meninos nos meus clubinhos, os meninos, e as meninas nos clubinhos que a Ruth tinha de formação. Os circos também para pessoas mais velhas, minha empregada, que também entrou para a obra, ela tinha o círculo das empregadas, e aquilo foi, entende? E isso também auxiliou muito, porque você vai recebendo uma formação de como conduzir jovens, e o que é a obra, senão a santificação do trabalho ordinário. Toda a mensagem, que não tem nada de original, São José Maria Escrivá, no que diz respeito a qualquer aspecto doutrinário da igreja. Ele dizia sempre, nós seguimos rigorosamente o que o Papa manda. Então, qual é a doutrina da obra? Seguir rigorosamente o que o Papa manda, filiação divina, acreditamos que somos filhos de Deus, e santificar o trabalho ordinário. Quer dizer, nós não precisamos entrar num convento, ser sacerdote, freira, para poder viver uma vida cristã, como foram os primeiros 300 anos do cristianismo. Como é que você vê quando abre um livro, os testamentos, os evangelhos? Todo mundo é conhecido pela sua profissão. São Paulo era fazedor de tendas, era um tribuno, era um pescador, era isso. O próprio Cristo era conhecido como filho do carpinteiro, que seguia a tradição. Então ele diz santificar o trabalho ordinário, entende? Nós podemos ser contemplativos no meio do mundo, fazer exatamente o que os outros fazem. Talvez o melhor exemplo seja um pensamento que ele põe. Depois eu vou te mandar, Rafael, você manda o seu endereço, as Claro, reflexões que eu fiz sobre cada um dos 999 pontos do caminho. o Isso foi caminho. publicado no autor dos livros, te mandar o livro. Mas é um pensamento que ele diz o seguinte, num das homilias dele, a diferença entre quem santifica o trabalho ordinário e quem faz o mesmo trabalho, pouco se preocupando, é a história de dois pedreiros. Um pedreiro está fazendo, perguntas para ele, o que está fazendo? Eu estou pondo tijolos aqui. Chega para o outro e diz, o que você está fazendo ao lado dele? Eu estou construindo uma catedral. Quer dizer, é o objetivo que nós temos. Cada um de nós, Propósito. por mais simples que nós somos, nós, na verdade, Rafael, nós temos uma missão que Deus nos deu, a cada um de nós. Se for uma missão de motorneiro, uma vez perguntaram para ele quem é mais importante, um jardineiro ou um presidente da República, isso é aquele que fizer melhor seu trabalho. Para Deus, não é o presidente da República, pode ser o jardineiro no seu trabalho. O que é importante é que nós façamos aquilo que era a nossa missão bem, não é? Então, isto que sempre foi a pregação de São José Maria Escrivá, entende, Rafael, que, entende, norteou. Então, isso, com todas as dificuldades, toda a família tem dificuldades, faculdade, entende, vocação profissional, a luta pela vida, mas nós, graças a Deus, então ela foi para a casa do pai na certeza que ela deixou a semana. Harmonia,
dentro da família. Os 15 são, hoje mesmo, minha filha foi com duas das suas filhas e mais um filho que ela pediu para ficar comigo esses 2 ou 3 meses morando lá em casa para fazer companhia. Entende que está trabalhando aqui comigo, que é um senhor do âmbito de direito. Entende? É para almoçar para eu não ficar sozinho. E aí cada um preocupado, ligam para mim e tal, porque essa união, no meu aniversário estavam todos, menos o Renato. O Renato mora em Belo Horizonte, tinha aula, eu sou titular de matemática pura na Universidade Federal de Minas Gerais. Aliás, vou te contar um episódio divertido. Esse meu neto, Guilherme, que está fazendo direito. Conheço o Guilherme virtualmente. Guilherme, você conhece o Guilherme? Virtualmente. Porque ele entrou num site sobre os pesquisadores de biologia e de ciências exatas no mundo inteiro. E eles têm uma classificação por números de citações em trabalhos científicos que se faz. E o Renato estava com 1900 e poucas citações no mundo inteiro, matemática, uma linguagem universal, das diversas teses que ele tem. Ele fez pós-graduação no MIT nos Estados Unidos, esse é o meu filho que não veio. E o resultado dele é que a sua posição naquela classificação, eles estão primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, mas evidentemente com um mundo de pessoas em cada um dos lugares, pelo número de pesquisas. E o Renato estava em 44ª posição no mundo inteiro, mas como se aborda medicina, engenharia e tal, e a matemática é muito limitada, não há uma específica só para matemática. São pesquisadores que têm criado situações novas. Eu não comigo pouco. Ele disse, tio, eu pensei que você fosse importante, você está em 44º lugar. Eu disse, Guilherme, pudesse agora no mundo inteiro. Que maravilha. Do mundo. Que número, que número. Mas aí só gargalhada na mesa. Daí o Guilherme disse, não, eu estava brincando com o tio, dizendo, olha, foi decepcionante, eu pensei que você estivesse lá em cima, você tem 44º lugar, quando é uma posição honradíssima, não é? Então, aí foi só gargalhada. Eu só estou contando o episódio pelo ambiente dos filhos. Sim. Só o Renato não veio, ele estava com aulas lá na Universidade Federal de Minas Gerais, ele é professor titular de matemática pura na faculdade e da universidade, e daí leciona em cálculos, engenharia, econometria, enfim, o Instituto os matemáticos da universidade, eles lecionam nas diversas faculdades que precisam de matemática para desenvolvimento. Não é? Mas, enfim, essa é a família, uma família igual às outras, cada um se esforça à sua maneira, tem as suas dificuldades, como toda família tem, mas pelo menos unidade, fé e esforço. E isso, olha, Rafael, o Ives, quando disse que tudo devíamos à mãe, eu estou convencido a mim mesmo, porque eu tenho a impressão que se eu não tivesse namorado com a Ruth desde os 18 anos, quando cheguei da França, eu já estava com quase 19, mais 2 anos depois, nossa mãe já completava 19 anos, né? Mas eu talvez fosse um estroina por aí, entende? Essa é ela que... Então nós devemos muito a ela. O senhor vindo da França, galã, atleta, né, que é faixa preta em karatê, realmente a dona Ruth salvou o senhor. Salvou. A expressão que você utilizou, ela salvou. E eu diria que, ao contrário do prefeito de Chicago, o senhor vai ficar para a história. Se não for por ser o grande Visgandra Martins, é por ser o pai do Renato, o pai do Rogério, o pai da Ângela, o do ministro Ives, e os outros filhos eu não me recordo o nome. Mas o seu lugar na história está garantido, doutor Ives, com toda certeza. Aqui em casa eu digo mesmo, aqui eu tenho a minha Ruth, né, que se chama Luciana, que ela também, nos conhecemos também na faculdade, a gente comentou isso na outra live, e ela parou de trabalhar
na medida em que vinham os filhos e trabalhava comigo. Eu brinco que ela fez um trato com o chefe e eu voltar depois que parasse de ter filho. Mas aí foi tendo filho e foi ficando. Então não voltou a trabalhar. Mas eu costumo dizer exatamente isso, que aqui em casa tem que ser um antro de virtudes. E é muito disso que a Não, gente... olha, olha, eu diria mais Você sabe que o fundador da obra dizia que nós vivemos das misericórdias de Deus, não é? E, e eu lia, eu não sei se foi Paulo, João Paulo II, o Papa, Papa Bento XVI, que Dentro dizia o desse... seguinte: o santo o pecador que não desistiu. Quer dizer, e, na verdade, todos nós temos os nossos erros, etc. O importante é continuar lutando, não é? Temos todos os nossos defeitos na família, mas são todos lutadores. Todos Sim. procuram lutar, não é? Nós temos defeitos inúmeros, isso de... Por isso que eu digo que é um antro de virtudes. Nos tropeçares é que a gente tem que alcançar essas virtudes, né? Não desistindo de alcançá-las. É aquela cenourinha na frente dos cachorros que saem correndo. Agora, doutor Ives, a gente aqui fala para advogados, né? O senhor, vou fazer duas perguntas em uma. Eu sei que o seu tempo é curto hoje, a André me comentou. A advocacia, eu acho que é a única carreira que permite o profissional ter essa atenção em casa, essa flexibilidade de horários, né? Fazer o seu tempo, fazer a sua organização. E o senhor, provavelmente, ao longo da carreira, deve ter tido muitos convites ou incentivos para ingressar na magistratura. E, pelo visto, certamente vemos que não aconteceu. O senhor conseguiu, ao longo da carreira, além de pareceres que mudaram a história, livros e livros e mais livros, em conjunto ou sozinho, eu sei que o senhor dorme muito pouco, mas ainda assim o senhor consegue, além disso tudo, ter essa boa condução familiar, ter uma vida intelectual, né, um estudo diário e essa vida espiritual. Quantas horas de sono por noite, doutor Ives? 2? Não, Como é que encara? agora, porque a Ruth terminava também, nós dormimos sempre juntos, não era na mesma cama, nada de cama separado, acho que o casal, e o dado é que eu acordava, ela acordava também, não é? Mas depois que eu tive 38 dias no hospital ano passado, uma septicemia, também fui entubado 6 dias, entende? Em vez de acordar 5 horas, nós começamos a acordar 6 horas, entende? Então aumentamos um pouco até para... E eu já estava, por causa da pandemia, também trabalhando em casa, então era mais fácil administrar. No primeiros tempos, assistindo inclusive a missa diária que nós assistimos por televisão, então logo amainou um pouco, voltamos a assistir na igreja, na Nossa Senhora do Brasil. Agora, o dado, o Rafael, é que eu tenho a impressão que é mais um problema de organização. Porque, por exemplo, agora que a Ruth faleceu, eu voltei a acordar às 5h30. Eu acordava às 6 horas por causa dela. Depois que eu voltei, ela já se sentia mais cansada, já sentia que a Ruth, enfim, já não tinha, digamos, a mesma disposição que ela tinha quando era mais jovem. Ela Uhum. brincava que cada ano, depois dos 80 anos, eram 10 anos, cada ano representava 10 anos de tempo. Vou até depois mandar o vídeo para você, quando ela fez 80 anos, um pequeno vídeo de 5 minutos, todo desenhado, para mostrar o que era a nossa história. Agora, o dado que eu acho importante é a organização. Quer dizer, você ter horário para tudo, ter um plano do dia em que você vai respeitar. Basicamente, meu dia, agora estou acordando 5h30, 5h30 até sair para a missa, depois da higiene pessoal, eu dedico a oração, leitura espiritual, leitura de evangelho, contemplação de mistérios. Tem, quer dizer, uma vida em que, naquele tempo, que é o melhor tempo, é o tempo que eu estou absolutamente descansado, é de Deus. Aí vou para a missa, volto da missa, jogo aquele intensivão. Eu diria de 6h15, mais ou menos.
até 9 horas, terço, inclusive, dedicado a Deus. Depois que eu volto, Uhum. tomo café, e aí é um problema de organização. Né? Um problema, o Uhum. que é que você vai fazer durante o dia, de manhã, sempre dediquei à redação, à tarde, atender clientes e programas eventuais, como por esse nós estamos fazendo, Uhum. e à noite, pelo menos uma leitura de 2 livros. Não uma leitura extensa, mas pegando, nem que sejam 15 minutos, 2 páginas de cada livro, mas um livro de cultura geral, um livro de direito, para Uhum. ficar, entende, permanente a busca. Né? Então, quer dizer, de certa forma, vai se fazendo. É um plano de vida. Então, a cultura que nós temos como advogado, no meu tempo da advocacia, quando eu digo no meu tempo da advocacia, não que eu não exerço advocacia, mas no tempo que eu comecei a advocacia, fiz a faculdade de Direito, todos os nossos professores eram humanistas. Na época não era conhecer cada vez mais do que cada vez menos. Era ter uma visão abrangente de tudo e especializar em alguma coisa. Uhum. Entende? Então, me lembro Gilberto Gilliam. Uma vez o Gilberto, que foi um dos autores do Código Tributário Nacional, nós éramos muito amigos, me ligou, entende? E eu estava trabalhando à noite. Nesse dia eu estava trabalhando, porque às vezes você é obrigado a trabalhar. E eu trabalho com música clássica. Então eu estava ouvindo o concerto para violino de Beethoven. E trabalhando, eu atendi o telefone, ô Gilberto, tal. Ô Ives, que música é essa que você está ouvindo? Não, não, ele estava ouvindo, perdão. Agora me lembro bem da história. Ele estava ouvindo o concerto dele. E eu estava, tinha ouvindo uma música, mas quando eu ouvi, eles, Gilberto, você está ouvindo o concerto de Beethoven, queria saber quem é o violinista que está tocando. Ah, mas não diga isso. Começamos a discutir qual era a melhor interpretação de o diminuir, se era do Acharat, etc. Então, resultado. Levamos 10 minutos discutindo. Eu disse, Gilberto, o que você queria falar comigo? Eu disse, eu me esqueci. Ele ligou para falar alguma coisa. E nós, essa visão de humanista que o Roberto tinha, de filosofia, de literatura, etc., de música, então, era o que nós aprendíamos na faculdade. Todos os meus professores da faculdade de Direito, 54 a 58, eram humanistas. Então, na nossa profissão, você tinha uma visão abrangente. Isso nós não perdemos. A Ruth também gostava muito de ler e tinha essa visão. Agora, na medida em que nós somos substituídos, os bacharéis, pelos economistas, a partir da Revolução, quer dizer, nós começamos a partir as especializações. E o próprio direito passou a ser um direito muito mais complexo. O Brasil se internacionalizou. Hoje você não pode mais estudar direito brasileiro sem Mercosul, sem Sim. União Europeia, sem antigamente, na minha tese, por exemplo, de mestrado, não houve mestrado, porque não havia mestrado na época, era de especialização, entende? Na USP havia duas teses de especialização para fazer o doutoramento direto. Não havia mestrado até 71. Então, no Brasil inteiro não havia mestrado. O que acontece? Eu mandava importar livros e às vezes levava um mês para chegar. Uhum. Hoje você acessa a biblioteca do Congresso americano em instantes, o Google. Então, isso obrigava a uma visão geral. Resultado, hoje não. Hoje você vai se especializando, especializando. Você discute temas políticos que os jornais apresentam, redes sociais, e a sua especialidade é aquela. Quando você sai, por exemplo, para existir uma filosofia mais profundidade, você sente, eu sinto pelo menos, contato com a juventude, uma maior dificuldade. Eles têm um Uhum. conhecimento de erudição, mas não têm um conhecimento de cultura. E a cultura exige você destilar o fundamental em todas as ciências, ou em todas as artes, etc. E não apenas acumular informação à la Google. Não é? Então, eu tenho a impressão que essa é a luta que lá em casa, felizmente, todos os filhos,
sempre entraram nesse conhecimento de matéria e todos se formaram na universidade, não é? Então, herdaram um pouco dos pais esse Uhum. amor à cultura como cultura, e não como acumulação de informações, não é? Erudição apenas. Sim. Perfeito. E nós, como operários de uma atividade intelectual, temos a obrigação de alcançar uma cultura mais elevada, né? O advogado tem que se distinguir. Nós, como advogados, nós somos obrigados, não é, Rafael, a conhecer de tudo. Qualquer questão que chega para nós atuarmos como advogados, conforme for a matéria, você tem que estudar. Se é uma questão de engenharia, você tem que estudar aquela questão para saber como é que vai se desenvolver. Se for uma questão de medicina, de biologia, eu agora vou receber uma questão, um cliente agora, deve estar chegando, Uhum. entende, para discutir um parecer em que eu vou ter que abordar questões de medicina. Ele Uhum. vai explicar, eu vou procurar ouvir médicos para ver se aquilo que ele está dizendo corresponde exatamente o que se pode apresentar, se aprofunda no assunto. Então, o Sim. advogado tem naturalmente uma necessidade de uma cultura abrangente. Não é? Um, Perfeito, um, Rafael. um mar de conhecimento com um centímetro de profundidade, perfurando na medida da necessidade, né? Exatamente. Eu sei que o senhor está no horário, eu só queria agradecer muitíssimo. Sou muito Olha, fã do senhor desde os tempos da faculdade. Tive o privilégio de receber aqui o seu filho também, o ministro Ives Gandra. Foi uma live sensacional. E já deixo aqui o convite para outra, nossa terceira, porque eu adoraria ouvir o senhor sobre essa questão agora, esse novo instituto de prisão em flagrante permanente. E tenho medo até de perguntar a gente ser preso ano que vem por causa dessa live. não, Então, faremos, olha. Poderemos fazer constantemente. Vai me dar grande prazer. Você que sabe disso, maravilha, não é? que E olha, você maravilha. manda um abraço para a Luciana da minha parte. Vou Então, eu mandar. sei que vocês formam, o Ives me disse, uma belíssima família, não é? Tá Obrigado. certo? Obrigado, Quem espelhado na agradece sou sua. eu. Muito Muito obrigado. obrigado. Um Aquele abraço para o abraço. André também. Abraço. A Tchau. André está aqui, ela já está também desligando, já vou atender. Tá bom. Já está chegando o cliente, por Tá essa certo. razão, Rafael. Bom Aquele abraço, atendimento. meu amigo. Tudo que é de bom. Santificar o trabalho é importante, em primeiro lugar. Minha Um boa. abraço. Trabalho ordinário. Isso Depois, aí. Rafael, ela tem o seu endereço, não é para eu poder mandar esse livro. Eu vou mandar para o SEDEX ainda hoje. Tá Que certo? maravilha, que maravilha. Vou Tá aproveitar ok. essa postagem e vou pedir aquela poesia da Dona Ruth que o senhor autografou para mim, a original. Ah, Eu, perfeito. Eu vou te mandar os últimos 5 sonetos, esses por e-mail, que eu fiz depois que a Ruth faleceu. Um deles, no dia, eu acompanhei. algumas horas antes, os últimos 4, quando a saudade é maior, daí eu faço uns poemas para ela. E não Tá pode certo? parar, Muito por obrigado. favor. Um Um grande abraço. abraço. Hein?